nesta quarta-feira. E eu queria perguntar para você, Jean Oddi. Quem te surpreendeu mais chegar nessa decisão, o Vasco ou o Corinthians? Porque o ano dos dois não foi fácil, hein? Não. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Então, eu acho que existem dois aspectos. A gente tem que olhar para os adversários também para dizer quem surpreendeu mais. Porque eu acho que no momento em que as semifinais são definidas, talvez o Cruzeiro fosse visto como o favorito entre os quatro. De qualquer forma, eu acho que a surpresa ela é dupla, não só pelas fases que Corinthians e que Vasco atravessam ou atravessaram em boa parte do ano, claro, pelos momentos financeiros que vivem, por todas as dificuldades e tudo mais, quer dizer, as duas coisas somadas, acho que levam a isso, mas também pelas fases recentes, né? E a gente sabe que, no fim das contas, é legal, o legal do mata-mata é isso, é a imprevisibilidade. E você sabe que eu sou o cara que mais defendo, talvez junto com o Calçade, os pontos corridos aqui. Sim. Assim, eu amo pontos corridos, acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser feito em pontos corridos, ao mesmo tempo que eu acho que é muito legal que a gente tenha uma Copa, ainda mais no Brasil, onde a Copa do Brasil é tão valorizada. Só tem um campeonato de pontos corridos. É isso. Todos os outros... Isso. E é maravilhoso, porque a Copa do Brasil permite que você tenha histórias improváveis como essas. O que você não pode fazer, obviamente, é transformar uma vitória desportiva num aval para a gestão, que acho que isso não vai valer, principalmente para o Corinthians, tá? Sim, sim. Eu vejo que o Pedrinho tem feito tentativas muito válidas. O Pedrinho está se esforçando para melhorar a situação do Vasco. Erra, acerta, acho que as duas coisas acontecem, talvez, até na opinião de muita gente, mais erro do que acerto, mas ali eu vejo boas intenções. O Corinthians vem de uma série de gestões ali que acho que os escândalos, e em breve entraremos num outro escândalo, mas os escândalos falam por si. Então eu acho que, do ponto de vista esportivo, eu te diria que talvez me surpreenda mais o Vasco estar na decisão. Apesar do Cruzeiro ser talvez o favorito entre os quatro, me surpreende mais o Vasco, porque a fase do Vasco era muito ruim no momento em que começam as semifinais da Copa do Brasil. Uma sequência ali de, se não me engano, 6 derrotas em 7 jogos, a goleada, com time misto, mas então assim, era um momento muito negativo e o Vasco conseguiu chegar à decisão. Esportivamente, o Corinthians me surpreende menos, porque a gente já tinha visto o potencial e a capacidade deste 11 do Corinthians. Deste 11 do Corinthians, não do elenco, não do clube e tal. Do 11. Agora, eu acho que do ponto de vista da gestão... O Corinthians é o mais surpreendente, porque realmente são gestões calamitosas, uma atrás da outra, e se o Corinthians está onde está, tem muito a ver com os jogadores que estão lá nesse momento, os 11 que a gente citou, mas também muito com a sua torcida, que acho que, enfim, faz com que o clube continue sendo gigante como é, só por ela. Porque se você for somar a quantidade de más gestões seguidas, Nossa Senhora. É um feito o Corinthians conseguir ganhar um campeonato estadual em cima do Palmeiras e chegar a uma final de Copa do Brasil, cujo resultado a gente ainda desconhece. Se a sequência de gestores não fosse um clube do tamanho do Corinthians, do poder de arrecadação, menos que um dinheiro mal administrado, provavelmente já estaria na Série B. Faz tempo. Calçade, o caminho mais difícil foi o do Corinthians mesmo para chegar a essa decisão ou o do Vasco? Juntando tudo, hein? Campo, Campo. Primeiro, boa noite. Boa noite. O mata-mata permite isso, e é por isso que tanta gente gosta de mata-mata. Permite um time, o 13º do Brasileirão e o 14º estarem na final da Copa do Brasil, derrotando o terceiro Cruzeiro e o quinto Fluminense. Então, assim, a referência era a reta final do Flu, que era muito boa, e a reta final do Fluminense no Brasileirão, parecia até que o Flu, sim, em algum momento, fala, poxa, o Flu tem grande chance de ganhar do Cruzeiro essa final. Você imaginava uma final Fluminense e Cruzeiro? Você vai nos melhores. Mas o mata-mata nem sempre premia isso. E o mata-mata, às vezes, não é que ele pune os melhores, ele cria outros melhores. Naquele momento, no foco. O que esse time do Corinthians tem? Dificuldade de focar num campeonato grande. Tem. O que ele fez no ano passado? Num espaço curto, 10 partidas, ele saiu da zona do rebaixamento e foi para a Libertadores da América. Quer dizer, para a fase, não diretamente para a Libertadores, tanto que aí, no ano seguinte, aqui, 2025, ele foi um fiasco na fase anterior de grupos na Libertadores e depois na Sul-Americana. Ele não conseguiu focar nisso. Aí focou no Paulista. Opa, Paulista, tem Palmeiras,
Aqui Ganhou. a água bate no pescoço. Ganhou. Tá, Copa do Brasil, Palmeiras, rival, Ganhou. água bate no pescoço, ganhou. E agora a Copa do Brasil. Brasileirão, sim, vai na banguela. A água e vê só onde bate para. no pescoço É. se começar a não chegar nos 45. Então, tem isso, né? E eu só tenho um campeonato de mata-mata, de pontos corridos, que é o brasileiro, é um campeonato base. Por exemplo, as eliminatórias da América do Sul funcionam nesse sistema, a gente acha horroroso. Porque até elas são desnecessárias. Sim. Você está levando até 7 para uma Copa do Mundo, para que eliminar 3 no mata-mata? Tem outras maneiras de eliminar os mesmos, né? Sim. Então, assim, não é uma questão de defender esse ou aquele sistema. Eu acho que eles convivem bem. Libertadores é mata-mata. Se você perder o primeiro jogo, no segundo já é mata-mata para você. Copa do Brasil é mata-mata puro. Paulistão, Cariocão, Gauchão, Mineirão é mata-mata. Ou seja, tudo é Sul-Americana, Copa do Mundo, tudo é mata-mata. Tudo. Assim. Então, eu acho que... E o mata-mata, ele tem uma característica que é dele. Assim, quem é defensor de mata-mata em tudo, só tinha que se preocupar com uma coisa. No mata-mata, você, assim, essas gestões danosas que a gente tem, elas podem ser escondidas, né? Elas só ficam de lado. Nos pontos corridos, cara, não tem jeito. Claro que você vai vir falar para mim, mas e aquele Brasileirão de 2015, o Corinthians ganhou devendo 9 meses de salário? Bom, mais uma vez a gente vai focar na exceção e não na regra. É o ponto. Porque eu acho que o mérito esportivo tá todo aí nos 180 minutos de Vasco e Fluminense e nos 180 minutos de Corinthians e Cruzeiro, né? Claro, com os adversários também jogando bem em determinados momentos, foram jogos legais, mas acho que assim, o importante é entender, né? Quer dizer, curtir, aproveitar, celebrar, comemorar o título, quem tiver que comemorar o título, mas obviamente não se iludir em relação às gestões, porque, e sobretudo para mim, em relação ao Corinthians, porque o Corinthians precisa trabalhar muito e o Vasco também precisa trabalhar nesse Eu queria chegar aí. Só levantar a bola aqui. Não adianta se encantar, qualquer clube, aí que eu queria chegar. Se encantar com as Copas e não conseguir competir no campeonato maior. Exatamente. Porque você sempre vai estar em crise. Tá? Porque na Copa não é uma certeza, nem o campeonato pontos corridos. A minha levantada para o Birner aí tinha a ver com isso que vocês tocaram aí, nesse ponto que vocês tocaram. E a gente falou um pouquinho disso ontem, Birner. O título, tanto para um lado quanto para um outro, é mais um alívio, uma celebração, uma felicidade, ou tem potencial para alavancar uma virada de chave? Bom, primeiro, boa noite a você, William Jean Calçade, aos fãs de esporte. É uma festa no meio da crise de gestão. Eu acho que quem ganhar tem que comemorar demais, até porque quando você está numa situação ruim, com as situações ruins, como as de Vasco e Corinthians, financeiramente, e até quando a gente olha o potencial dos elencos, se comparados aos melhores elencos do país, você ganhar um campeonato, apesar de ser o segundo campeonato mais importante do país, ainda é um campeonato que as torcidas dão muito valor, é motivo para festa. Você misturou assuntos. Isso, mas a ideia é essa mesmo. Mas eles não se misturam na prática. Não, mas eles têm mais a ver com essa festa, é isso aí, e ok, ano que vem segue o barco do jeito que tá, ou isto pode falar, o ano foi difícil, ainda conseguimos, a partir desse título aqui, essa grana que entrar, vamos começar a repensar, vamos mudar essa chave. A situação deles isso. é como a do São Paulo quando ganhou a Copa do Brasil. É utopia. Não é utopia, é uma festa. Não. É uma conquista. É uma utopia pensar numa virada de chave, tanto para um quanto para outro. Por causa do título da Copa do Brasil? Claro que é. O Flamengo fez a virada de chave, mesmo tenha ganho alguma coisa, porque mudou a qualidade da gestão, a parte financeira. Curiosamente ganhou a Copa do Brasil. Mas não foi por isso que não foi essa virada já estava acontecendo. Ajudou, mas já estava acontecendo a virada. E na época os times da Libertadores nem jogavam a Copa do Brasil, né? Também, naquele ano. Verdade. Então, era um pouco mais simples de ganhar. Então, eu acho que é um motivo para os torcedores comemorarem. Quem ganhar vai terminar o ano em festa. O Vascaíno começou o ano muito deprimido, com risco de rebaixamento, reclamando do time, com razão. Vai terminar o ano festejando um título em cima do Corinthians, e o Vasco tem coisas entaladas na garganta com o Corinthians, que diz respeito a resultados e até alguns lances, eu vi falando hoje de arbitragem, que incomodaram bastante os vascaínos em momentos decisivos contra o Corinthians.
E o corintiano vai comemorar, porque o corintiano vai acabar o ano campeão estadual, eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil e campeão